Hoje, um dia muito especial, principalmente que a minha esposa e a minha filha acabaram de chegar. Meu coração fica mais feliz, obviamente. Além de ter meu irmão ali, tocando o audiovisual aí. Hoje, eu tive uma conversa. A gente já conversou algumas vezes, já tivemos no. Era Mini DebConf? No Viva Real? Debian Day. A gente esteve num Debian Day e aí a gente sempre está conversando, não só tecnicamente, mas mais das relações que DevOps traz, que eu já falei do ICE, todas essas coisas. E aí a gente estava ali, tentando discutir alguma coisa interessante para trazer para vocês. E aí o Gustavo, ele falou, vamos colocar o dedo na ferida e por aí vai, e vamos permear por esse sentido, né, por esse caminho. Então, Gustavo Litt, ele elevou o nível agora, né, SRE lá na Geru. Quem quiser pesquisar SRE, tem um livro, ele é aberto no Google. E obrigado por ter vindo, em nome do Papo Precisa de Mim. Mando um abraço para todos lá da Geru. E em nome do seu amigo, obrigado à esposa de estar aí acompanhando também. Obrigado, viu? Seja bem-vindo e o show é seu. Oi, pessoal. Então, quando eu estava falando com o Cris, aí ele, vamos palestrar, vamos falar, eu falei, palestrar sobre DevOps. DevOps é uma coisa que todo mundo, DevOps, né? E várias coisas que eu vejo o pessoal falando de DevOps que eu não concordo, né? Então a primeira coisa que ele falou, ele é SRE lá na Geru, né? Pra Geru, eu sou DevOps, tá? Então, a questão é que, pra mim, DevOps é uma cultura, né? Não é um cargo, né? Uma atribuição. Então, um cargo, uma atribuição, seria o mais que eu faço hoje é SRE, né? Então, como o Chris falou, tem um livro do Google aberto na versão web, né? E pago na versão e-book, física, enfim. É um livro bem legal, vale a pena todo mundo ler, né? Para quem quer entender um pouco do que é SRE. Então tem um pouco aqui de mim, né? Um slide rápido. Então tem meu Twitter, meu e-mail, Facebook, LinkedIn, né? Quem quiser conversar depois, né? Fazer um pós-evento, conversa. Igual, né? Eu tive com o Cristiano lá no Debian Day, já conhecia ele online. Lá a gente se conheceu e depois a gente manteve contato até agora. Então, o pessoal me conhece como List na comunidade, né? Então, muitas vezes, até lá na Geru mesmo, quando eu falo, fala com o Gustavo, aqui Gustavo, né? Lá dentro é List, né? Então, tem aí a questão de que eu falo que eu sou apaixonado por tecnologia. Também sou apaixonado pela minha esposa, pela minha filha, mas tecnologia também. Eu estou na área de TI já há bastante tempo. Na verdade, eu falo que é mais tempo que 16 anos, mas aí eu comecei a desenvolver com, se não me engano, 12 anos. Então, mas eu não estou contando isso, estou contando um pouco depois. Bom, eu resolvi falar de problemas, né? Porque assim, eu tenho uma outra visão de, né, todo mundo odeia o problema. Eu tô com problemas. Né? Problema sempre o pessoal vê problema como pelo lado ruim. Na verdade, problema tem vários significados. Ele pode significar um obstáculo, um impedimento, uma dificuldade. Só que a questão é que tudo pra gente, na verdade, é um problema. E problema serve pra gente aprender coisas novas resolvendo esse problema. Né? Serve pra gente evoluir
resolvendo problemas. Seja problemas pessoais, seja problemas profissionais. E assim, então, a minha visão é... Startups hoje, está em alta. O que startup fala? Ah, eu vou resolver um problema. Então eles vão resolver, criam uma startup para resolver um problema. Né? Acham um problema e vai resolver esse problema. A gente tem necessidade. Né? Então, outra questão, no mundo de startups, o pessoal fala... eu achei que a minha startup resolve uma necessidade. Né? Geralmente, sim. Só que necessidade, na verdade, algumas necessidades elas geram problemas e, na verdade, se resolve problemas. Né? Não sei se alguém conhece a pirâmide de Maslow. Essa pirâmide foi um psicólogo, né, que criou ela. E ele fala que para você ser feliz, ser completo, você tem que completar essa pirâmide. E aqui no topo da pirâmide você tem solução de problemas. Né? Então, tem um monte de coisinha aqui que você vai, mas uma das coisas que está lá no topo da pirâmide é resolução de problema. Ele diz que se você não resolver problemas, você não se sente completo. Tá? Mas, na verdade, a gente deu uma estendida nessa pirâmide recentemente, porque entrou coisas mais na base da pirâmide. Tá? Se você não tiver bateria e Wi-Fi, acabou. Não sobe. Tá? Bom. Então, a primeira coisa é... Não negue problemas. Né? Então, geralmente, as pessoas tendem a negar problemas. Então, por exemplo, no mundo normal, vamos lá, as pessoas geralmente falam: ah, as vendas caíram porque a situação econômica está ruim. Né? Se você vê desse jeito, ok, mas se você talvez não pensar diferente, você pode continuar vendendo, você pode achar alternativa para vender, você vai resolver o seu problema. Né? Outra coisa que minha esposa, a gente conversa já há muito tempo sobre isso, é tipo, é normal eu ser mal atendido. Não é normal você ser mal atendido. O problema é que as pessoas encaram isso como é normal. Não é um problema. Resolva o problema. Né? Então, a questão é, você tem que começar a não negar os problemas, enxergar os problemas. Né? E isso no mundo nosso também. Então, no mundo de desenvolvimento, lá no mundo de TI, startup, fintech, onde você está, você tem problemas. A aplicação não está performando bem. Né? A aplicação, o Raul está aqui, a gente sabe, né? Tipo, tá caindo, não está processando e a fila está parando. É problema, enxerga esses problemas. Talvez não dá para resolver tudo num dia, mas vai no fundo daquele problema para você conseguir resolver. E quando você for resolver aquele problema, você pode ter certeza que você vai sair daquilo ali aprendendo alguma coisa. Tá? Então, um empresário que promove bastante inovação nos Estados Unidos, né? Ele fala, se você quer realmente o segredo do sucesso, né, comece fazendo o oposto que todo mundo está fazendo. Né? Então, geralmente, se você for resolver o problema, você já vai estar fazendo o oposto que todo mundo está fazendo. A maioria das pessoas, quando você fala, tem um problema para resolver aqui, quem quer resolver? Geralmente, ninguém quer resolver. Né? Então, pensa, vou fazer o diferente, eu vou pegar o problema. Pode ter certeza que você vai sair ganhando daquilo. Outra coisa, tudo que é fácil já foi feito. Tá? Todo mundo chega, o que tem de fácil para fazer? Vou fazer, vou resolver. Né? Então, tem que ser feito, mas procura, né, ser diferente. Se você não for diferente, tipo, todo mundo quero crescer profissionalmente. Para você crescer, você tem que resolver problemas, você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Né?
Charles Darwin falava, né? Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente. É a que responde melhor às mudanças. Né? Então, problemas não resolvem sozinhos. De novo. Né? Então, só um pouco de problemas que foram resolvidos. Né? Um dia, o mundo sem a roda era um problema. Aí alguém foi lá, para a história, criou uma roda de pedra, que virou roda de madeira, que depois teve roda de borracha. Né? Tudo isso existe porque era um problema. E alguém foi lá para resolver esse problema. Alguém pensou diferente para resolver esse problema. Né? Então eu coloquei aqui slides rápidos. Problemas, né? Necessidades, problemas que a gente tinha, necessidades que geraram problemas e alguém foi lá e resolveu. A ideia não é ler esses slides, mas, enfim, se todo mundo aqui, mimeógrafo. Acho que, não sei se alguém aqui, né, chegou a conhecer mimeógrafo. Era um problema fazer cópia de documento. Não tinha xerox, não tinha impressora. E aí foram lá e criaram um equipamento, né, que você colocava o carbono, girava na mão. Né? Eu lá na terceira série lá, adorava lá quando a professora chamava para girar o mimeógrafo. Né? Enfim, o cheiro. Eu ia falar, né? Eu estava pensando ontem, né? Eu vou falar na palestra, eu adorava cheirar o papel do mimeógrafo, mas não vou falar, né? Então, mas enfim, todo mundo cheirava o papel do mimeógrafo. E aqui eu tenho o Santos Dumont também, né? Aí já focando no Brasil. O relógio de pulso, né? Muitas pessoas atribuem a ele, mas depois descobriram que não foi ele que criou, porque já existiam mulheres na época que usavam, já tinham na Europa relógio de pulso. Mas não tinha homem usando relógio de pulso. Homem era só relógio de bolsa. E ele tinha um grande problema quando ele, entre aspas, criou o relógio de pulso, que quando ele estava nos dirigíveis que ele criava, ele tinha que segurar, usar as duas mãos. E ele não conseguia ver a hora. E aí ele tinha um problema. E aí ele um dia chegou e falou, não, eu preciso colocar o relógio, fixar o relógio no meu pulso. E aí surgiu o relógio de pulso mais popular. Aí depois a gente descobriu que já existia na Europa para mulheres, mas por muitos colocam, se você for pesquisar na internet, muitas pessoas atribuem a Santos Dumont a criação do relógio de pulso. Né? Chuveiro de água quente. Tá? Santos Dumont também. Ele cansou de tomar banho de água fria. E um dia ele falou, tenho um problema, tenho que resolver esse problema. Né? Então, o chuveiro de água quente, se vocês forem pesquisar, ele fez um balde furado, e aí ele aquecia de um lado. Foi uma engenhoca, mas foi o precursor do falou, agora eu já posso tomar banho quente. E aí, isso já começa a ter um pouquinho com o que eu vou falar. Né? O Chris falou, eu vou falar de DevOps também. Né? Daqui 2 slides é DevOps. Né? Tudo isso tem um pouco a ver com DevOps. Então, um pouco do que o Jeff falou ontem aqui, o Linux Tip. É um pouco do que o Linux Man e a Yara falaram também. Não tente achar culpados. Né? Porque tem aqueles que tem um problema. Tem um problema, geralmente acontece... no nosso mundo, subiu um deploy errado. Quem subiu? Não é quem subiu, vamos resolver o problema. Né? Então, aí tem a Sui, ela é uma empresária também, e ela presta muito com muita consultoria no mundo de negócio. E ela fala, faça o que você sempre fez e você receberá sempre o que você recebeu. Então, se você nunca for além do que você faz, você vai evoluir, você vai ficar sempre naquilo. Aí você vai reclamar, eu ganho pouco, eu preciso mudar de empresa. E será que resolver? Né?
Então tem a questão, entenda o problema. Então, ir mais a fundo, né, no problema, entender o que está causando o problema. Então, isso faz parte de... Quando você estiver entendendo o problema, você vai aprender coisas novas. Muitas vezes técnicas ou muitas vezes do negócio, da área que você atua, da empresa. Tá? Então, sobre isso eu falo também, converse com as pessoas, né? Participe de eventos, participe da comunidade, entre um pouco de software livre. Siddhartha, o Buda, né? Ele falava para as pessoas, né? Quando duas pessoas trocam seus pães, cada uma volta com um pão para casa. Mas quando as pessoas vão e trocam conhecimento, trocam ideias, cada uma volta com 2 ideias. Né? Então, conversar com as pessoas, compartilhar conhecimento, né, que é um pouco do que o software livre prega, né, as comunidades de software livre, leva para dentro da empresa, converse com as pessoas, converse com o desenvolvedor, converse com o gerente, com o diretor, entenda o que a sua empresa faz. Tá? Você não está lá só como desenvolvedor, você não está lá como sysadmin, você só está lá como sysadmin. Você só reinicia serviço, reinicia a máquina, sobe máquina, reinicia serviço. Acabou, você só vai fazer isso para sempre. Tá? Se toda hora você precisa reiniciar serviço, toda hora você precisa reiniciar servidor, tá? Tem alguma coisa errada. Não deveria ser assim. Então, depois que você... Isso que eu estou falando aqui agora, defina o plano de ação com os envolvidos, já é totalmente DevOps. Já é cultura DevOps. Então, você achou o problema, você tem que, conversa com as pessoas, define um plano do que vai fazer para resolver aquele problema. Tá? Então, o problema é muito grande, o teu sistema está fora, está indisponível, enfim, né, já no mundo tecnológico, mas vai rolar um famoso War Room, né? Vai todo mundo lá para a salinha, né? Só que na hora dessa salinha, né, aí fica como dica no mundo tecnológico, não leve todo mundo da empresa, porque aí é a mesma coisa. Leve pessoas chaves. Tá? Aí a outra coisa é definir o plano de ação, se comprometa com a solução. Tá? Então, é bem importante estar comprometido para resolver aquilo. O comprometimento é muito importante. Resolva. Beleza. Né? Resolver o problema não acabou. Tá? Um outro empresário americano, se você passa a vida tentando ser bom em tudo, você nunca será ótimo em nada. Né? Então, eu não sei se foi aqui que eu vi alguém falando, estava falando de carreira. Foi num dos primeiros eventos, eu vi online, na verdade foi aqui na campus mesmo, foi lá no palco principal, eu vi online no dia 31, foi uma das de abertura, falando de carreira, né? Então teve numa época no passado que se procurava especialistas. Você tem que ser especialista em alguma coisa, né? Só que além do especialista, depois começou a surgir generalista, né? Então você tinha especialista, o cara ia cavando fundo naquele assunto. O generalista, ele ia na horizontal. Ele não era especialista em nada, ele não era bom em nada, mas ele fala de tudo. Ele entende de tudo. E já existia uma tendência, né, que era que eles falavam profissional com formação em T. O que é a formação em T? Seja generalista em um monte de assunto.
mas escolhe um deles e seja especialista. Tá? Você tem que saber de tudo que está rolando, você tem que conhecer um pouco de cada coisa para poder navegar entre essas coisas, mas escolhe uma delas para ser especialista. Né? Então, no mundo, na tua empresa, o ideal é que você tenha vários especialistas. Né? Então, aqui só que fala o quê? Escolha um assunto, vá além daquele assunto. Né? Então, vá além da solução. Terminou o problema, resolveu o problema, vá além da solução. Então, entender por que aquele problema aconteceu, o que foi feito para aquele problema, para se resolver aquele problema, e o que eu posso fazer para aquele problema não acontecer de novo. Né? Isso que eu falei agora, esses 3 itens, eu vou dar uma avançada. Segundo que a gente chama na cultura DevOps, no SRE, se vocês forem ler lá o livro, chama de Blameless Postmortem. O que é Blameless Postmortem? Primeiro, blameless, sem culpados, sem culpa. Tá? Não é sentar numa mesa, sentar numa sala para culpar alguém porque alguém fez alguma coisa errada. Não. Reunir as pessoas para discutir por que aconteceu o problema, como foi feito para resolver o problema e como que eu faço o problema não acontecer de novo. Né? Então, muitas empresas fazem isso. Para quem nunca fez isso, não precisa ser complexo. Google Docs, documento compartilhado, colaborativo. Não precisa juntar numa sala. Começou um incidente, começou um problema, cria um pós-mortem. Um item do pós-mortem é quem identificou o problema, quem achou o problema, que horas começou. Depois, no pós-mortem, tem uma timeline de tudo o que aconteceu durante aquele evento, aquele incidente, né? Que é um problema. Então, todo mundo envolvido está lá num documento, num Google Docs, editando. No final, a gente resolveu. Acabou o problema, vamos além. Né? Então, geralmente um pós-mortem não acaba exatamente no momento em que o problema foi resolvido, solucionado. Geralmente, pós-mortem, às vezes ele deve ter finalizado uma semana, um mês depois. Porque no pós-mortem a gente vai ter o quê? O que eu preciso fazer para esse problema não acontecer de novo? Se esse problema não acontecer de novo, então a gente precisa fazer isso. E muitas vezes, para resolver o problema, eu não resolvi o problema de forma... Eu detectei o problema, resolvi o problema, mas eu não resolvi da forma certa, eu precisava voltar o site da empresa para o ar, eu precisava voltar o faturamento para o ar, eu precisava voltar o checkout para o ar. Eu resolvi. Então, de madrugada a gente vai ter que fazer uma ação. Então, quando acabar tudo, você vai lá e finaliza o pós-mortem. O pós-mortem fica lá, arquivado. É um knowledge base, é uma base de conhecimento. Amanhã, eu tive problema, olha, esse problema aconteceu há 6 meses atrás, a gente teve um problema parecido. Será que não pode ser? Busca esse pós-mortem. Uma pessoa que está entrando na empresa nova, ela pode ler os pós-mortems anteriores da empresa para entender o que já aconteceu, quais são as dores da empresa, né, o que já aconteceu do passado. Então, o vá além da solução não para na solução. Vai e garante que aquele problema não vai acontecer de novo. E aí é o que eu comecei lá no começo. Transforme o problema em grandes aprendizados. Tá? Eu posso dizer, quase todos os problemas que eu resolvi profissionalmente, eu saí daquele problema aprendendo coisas novas. Seja como a empresa trabalha uma coisa que eu não conhecia, um fluxo da empresa, um fluxo, como coisas técnicas. Tá? Aí tem uma outra questão que é assuma seus erros. Né? Não vou citar nomes de empresas, mas já aconteceu casos de deu problema. E aí a primeira coisa quando acontece problema é perguntar, alguém fez alguma coisa? Alguém fez um deploy?
alguém fez alguma atualização de biblioteca, é perguntar. Se alguém levanta o braço e fala, eu fiz um deploy, a gente já vai, pode não ser o problema, mas a gente já vai começar por ali. Se alguém falar, eu atualizei um sistema operacional lá de um servidor. Então, assuma, vai facilitar. Então teve um caso, assim, de incidente, que o site caiu do ar, o site ficou fora do ar, e perguntaram, alguém fez alguma coisa? Alguém fez alguma coisa? Não. A empresa ficou fora do ar por 12 horas. Tá? Era um e-commerce grande. E sim, tinham feito alguma coisa, só que a pessoa não levantou a mão e não falou. Né? Então foram descobrir que foi feito alguma coisa da forma mais difícil. Exato. Você vai desculpar e cavando, se ninguém mexeu, por que isso está acontecendo? Né? E não se tinha mexido. Então, se tivessem levantado a mão e falado, eu fiz isso, eu acho que isso não era para dar esse problema, mas eu fiz isso. Eu mexi em alguma coisa. Né? A gente já ia bater o olho ali e já ia resolver. Tá? Então, tudo isso que eu falei tem a ver com cultura DevOps. Né? DevOps não é o cara que é desenvolvedor e operações. Né? A questão do DevOps, né, é mais uma questão que vai aparecer daqui 2 slides, que é integração. Tá? E também não é sentar... DevOps é o dev, o desenvolvedor e o ops sentado um no lado do outro. Tá? Não é. Pode acontecer de sentar um no lado do outro. Tá? Mas não é isso. Então, não é um perfil, é uma cultura. Né? E essa cultura toda que eu estou falando, de assumir erro, de trabalhar junto em resolver os problemas. Então, blameless post-mortem, foi o que eu falei. Teve um problema, resolve o problema, documenta o problema. Sem culpas, sem culpados. Tá? Quando a gente fala de DevOps, o primeiro termo que surgiu lá, 2009, 2010, né, pelo John Willis, que foi um dos precursores aí do termo DevOps, foi essa sigla, né, esse acrônimo CANS, né? Ele falava que era cultura, automação, medição e compartilhamento. Então, o que é DevOps? DevOps é, primeiro, você ter uma cultura dentro da empresa. Ele falava o quê? Pessoas antes de qualquer coisa. Né? Então ele falava, o maior valor que você tem na sua empresa são pessoas. Então, primeiro, trate as pessoas como elas devem ser tratadas. Né? Ele falava de automação. Né? Ele falava, se você não tivesse as pessoas com uma sinergia legal dentro da empresa, não tivesse uma cultura boa dentro da empresa, você não consegue automatizar. Então você tem que ter pessoas de operação, desenvolvimento, tendo uma sinergia para poder conseguir automatizar tudo como deveria. Então, o que ele falava de DevOps, então? Automatize. Né? Então, se tem aquela tarefa que você tem que fazer todo dia, aquela tarefa que você tem que fazer uma vez por semana, automatiza. Né? E aí a outra questão que ele falava é, faça medição. Né? Métricas. Então, o Jeff falou ontem aqui um pouco disso. Ele falou, métricas, pegar a métrica de CPU, memória, disco, é importante. Monitorar, isso é monitoramento da infra. Só que, quando você está na cultura DevOps, o que é mais importante é você medir a sua aplicação. Quando você mede a sua aplicação, você está falando de métricas de negócio, medições de negócio. Então, qual é o seu negócio? Meu negócio é o e-commerce. Quantas compras você está fechando? Tem lá um gráficozinho lá no Grafana. Né? Então, quantas pessoas estão no checkout? Né? Qual que é o valor em venda que está acontecendo? Monitorar a métrica de negócio.
essas métricas estão dentro da aplicação. Além de métricas de negócio, medir filas, medir processos. Então, isso não é o sysadmin que faz. Tá? Quem faz isso é o desenvolvedor com o sysadmin. Eles têm que sentar em conjunto. Eles têm que definir em conjunto. E métrica de negócio não é nem o desenvolvedor, nem o sysadmin que faz. Aí cada empresa tem uma cultura. Aí é o gerente, é o coordenador, é o PO. Aí depende da empresa, mas tem que definir métricas de negócio. Você tem que medir, você tem que saber tudo que você está fazendo, se está ocorrendo. Tá? E ele falava de compartilhe. Compartilhe conhecimento entre as equipes. Compartilhe o que você está fazendo dentro da empresa. Compartilhe. Tenha todo mundo dentro da empresa unido. Sinergia, novamente. Um pouco mais para frente surgiu o que o Cristiano já fala várias vezes aqui. ICE. Também é outra coisa. Né? O ICE surgiu um pouquinho depois. Ele fala o quê? De inclusão, complexibilidade e empatia. Inclusão, né, é um pouco diferente, né? Então você tem exclusão, né? Você tem lá um grupinho, outro grupinho, outro grupinho, né? E aí esse grupinho, né, na verdade a gente chama de segregação, na verdade. Eu tenho aqui um grupinho de dev, eu tenho outro grupinho de dev, eu tenho, né? E eles não se falam. Tem briga, tem, porque eu não consigo fazer deploy por causa dele, porque não pode. Tá? Integração. Aí você tá, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá tudo de dev aqui, aqui no meio a gente coloca os sysadmins. Ele continua, tipo corpo estranho ali no meio. Tá? Quando a gente fala de inclusão, inclusão mesmo, todo mundo tá ali junto, misturado mesmo. Tá? Tá ali buscando o propósito, que é fazer o deploy, fazer a aplicação não cair, fazer a empresa crescer e etc. Tá? Complexibilidade. A questão de complexibilidade hoje a gente trabalha com sistemas complexos. Né? Então, tem microserviços, né? Serviço com serviço, fila, vai para lá, vai para cá. Então, complexibilidade se você não tiver, por exemplo, automação e monitoramento, você fica perdido hoje. Então, a cultura DevOps, ela fala, né? Estamos com sistemas complexos. Como que eu resolvo essa complexibilidade hoje? Automatizando e medindo e monitorando. Tá? E empatia. Né? Aí, na questão de empatia, hoje eu falo, tipo, DevOps é uma buzzword. Empatia é outra. Tá? Então, a diferença é que empatia é uma palavra antiga. Tá? Mas o que você mais ouve falar hoje em dia, empatia. Né? Então, empatia, aí tava vindo pra cá, tava conversando com a minha esposa sobre isso. E aí, geralmente a gente fala de empatia. É você se colocar no lugar do outro. Né? Tudo bem. Não adianta você se colocar no lugar do outro e não ajudar a pessoa. Você não tem a visão que ela tem. Então, aí a gente estava conversando, aí ela falou pra mim, empatia pra mim é as pessoas se colocarem no lugar de outras pessoas, mas com a visão daquela pessoa. Né? Então, isso. Acho que as pessoas na empresa têm que ter essa visão. Né? Acho que nem sempre também, todo dia, todo mundo está num dia bom na empresa. Tem N fatores. Né? Então,
essa questão do ICE no DevOps, ele fala, tenha empatia, né? Então, olha só, DevOps, novamente, viu? Em que momento eu falei de DevOps, uma pessoa, um cara, não, uma cultura, né? Uma cultura que, no fundo, se você pegar um mundo tradicional ali, você tem muita briga, né? Antigamente, desenvolvimento e operações, né? Operações falando, o código não vai para produção, seja por isso, por aquilo, né? Então, acho que a produção, o cara de produção, ele tem que ter empatia com o desenvolvedor, ele tem que se colocar no lugar do desenvolvedor, entender o que o desenvolvedor faz, entender que o desenvolvedor não é um Superman, ele é uma pessoa, né? E o desenvolvedor tem que pensar o mesmo sobre o cara de Ops. E se eles sentarem junto e conversarem e alinharem, flui. Tá? Bom, aí tudo que eu falei, comecei falando de problema, né? Então eu falo que resolver problemas no dia a dia, blameless, tá tudo ligado, né? Resolver problemas, você aprende, você ajuda, você faz um monte de coisa, né? E tem tudo a ver, para mim, com cultura DevOps, né? E aí, só terminando, né, a questão, outra citação aí do Siddhartha, ele dizia, né, que existem 3 classes de pessoas que são infelizes. As que não sabem e não perguntam. As que sabem e não ensinam. E as que ensinam e não fazem. Tá? Então, outra coisa que eu costumo falar é, você está lá, você vê lá na tua empresa alguém falando de alguma coisa, você não está entendendo, você não sabe o que é, se é novo, se é velho, pergunta. Né? Eu vejo um monte de gente, não vou perguntar porque eles vão falar, nossa, eu achei que ele sabia isso. Mano, você não precisa saber. Tá? Então, se você não perguntar, você vai ficar com aquilo na tua cabeça. Nossa, o que era aquilo que eles estavam falando? Será que eu tinha que saber aquilo? Pergunta. Tá? A partir do momento que você perguntou e sabe, compartilhe. Tá? E se você aprendeu alguma coisa, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, você não vai saber, na verdade. Tá? Então, muitas vezes eu faço alguma coisa, leio e falo, nossa, isso é animal. Você tem que chegar lá, né, no meu mundo de TI e tem que colocar em prática. Tem que rodar lá, tem que fazer, programar. Nossa, Go é animal. Por que é animal? Então vou lá, vou aprender um pouco de Go, vou desenvolver em Go, vou colocar em prática. Tá? Então, era isso que eu tinha que falar, esse é o último slide. Eu vou voltar para o slide lá do começo, quando eu coloquei um slide no final com meus contatos. E se alguém quiser fazer pergunta, é agora. Você poderia falar um pouco sobre o cargo de SRE? O cargo de SRE, ele tem bastante a ver com o cara que fica entre operações e dev. Tá? É um cara que geralmente ele se preocupa com bastante medição, ele tem que se preocupar com métricas, ele que geralmente ele mantém, a preocupação dele é manter o teu site no ar, a tua aplicação no ar, a tua aplicação rodando. Sim, você pode automatizar, no fundo, eu tô ali, eu faço Ops, eu faço Dev um pouco, né? DevOps, né? Mas é mais a preocupação do cargo SRE é você se preocupar com a saúde do teu sistema. Tá? Tem a ver com Ops? Tem, mas não é aquele Ops clássico. Então é um cara que se preocupa também com medição, com métrica,
com deployment, entrega, é o cara que fica ali no meio do caminho, é um cara que ajuda a dev a fazer um pipeline de entrega, é um cara que ajuda o Ops a fazer medições, né? Sim, sim. Você vai participar de tudo ali. Né? A questão é essa. E aí você pode se especializar em um ponto ali. Né? Mas no caso do SRE, ele não tem uma especialização específica. Né? Você pode ser um desenvolvedor, você pode ser um cara de infra, só que você tem que. A sua preocupação é manter o site estável. Então, no mercado, você vê bastante gente contratando. Eu vejo muitas empresas querendo o SRE, porém, ele quer uma pessoa com mais experiência em desenvolvimento. O foco dessas empresas geralmente é, só esse cara, ele não vai ter muito serviço. Então, no momento que ele estiver ocioso, eu vou colocar ele para codar. Tá? Então, assim, infra hoje não dá trabalho, então eu quero um cara que sabe codar, porque na hora que eu precisar eu vou colocar ele para codar. Mas o SRE é mais isso, é se preocupar com a estabilidade do serviço. Como que eu dou tempo para um problema que eu nunca mexi, nunca resolvi? Como que eu dou tempo? Eu falo assim, vou resolver esse problema em 5 horas de uma coisa que nunca mexi. Você não dá tempo. Tá? A questão é, existem, né, os famosos SLAs, etc. Mas primeiro você tem que analisar o problema. Tá? Então, quando acontecem problemas, geralmente geralmente diretores, gerentes chegam em mim e falam quanto tempo volta. A resposta é não sei. Então, acabou de acontecer, vamos entender o que é. Então, comecei a entender o problema. Olha, parece ser isso. Se for isso, volta em 1 hora. Mas se não for isso, não volta em 1 hora. Então, você tem que entender. Tem problemas e problemas. Não, se é um problema que você nunca teve, você vai ter que entender o problema. Então, você tem que também ter uma cultura dentro da empresa que vai entender que não dá para dar prazo para tudo. Tá? Isso é um pouco da cultura da empresa. Então, até as últimas empresas que eu passei, pelo menos, isso funcionava assim, era bem aceito dessa forma. Boa tarde. Diga uma coisa, a empresa ela tem uma equipe que é qualificada para desenvolvimento de serviço. Só que ela mudou, resolveu criar um serviço desses profissionais, só que eles não são qualificados, digamos assim, para essa nova linguagem para criar esse serviço. Como resolver esse problema? E ela não quer investir e não quer investir em outros profissionais, e sim naqueles que estão ali alocados no local. Bom, de alguma forma ela tem que investir. Se não é em outro profissional, ela tem que investir no profissional que está lá dentro. Se ela não quer trocar o profissional, se ela vai usar outra linguagem e os profissionais que estão lá dentro não usam, ela tem que investir de alguma forma nesse profissional. Né? Ou estimular esses profissionais a aprenderem essa outra linguagem. Né? Então, isso vai de vários lados. Então, teve algumas das empresas que eu passei recentemente, quando eles contratavam um desenvolvedor, a gente usa muito Python aqui dentro, por exemplo. Eles não contratavam desenvolvedor em Python. Eles contratavam um desenvolvedor que soubesse codar. A única coisa que eles falavam na entrevista, olha, você usa PHP há 10 anos, você usa Ruby, mas aqui a gente usa muito Python. A gente entende que você é um bom desenvolvedor e a gente entende que você vai ter uma curva de aprendizado. Então, você topa? Topo. E aí contratava o cara. Então, eu entendo que para quem sabe desenvolver, tá? Eu também desenvolvo, embora eu trabalhe mais com Ops, eu tenho uma grande facilidade de navegar em uma linguagem para outra. Né? Tipo, a lógica, o desenvolvimento ali, você sabe. Mas você tem que estudar a linguagem. Então,
eu cheguei, vou falar na Log, a penúltima empresa que eu estive, eu cheguei lá, tem que fazer, eu como SRE, DevOps, enfim, a gente quer um sistema de login, a gente não quer ELK, temos nossos problemas, nossas particularidades com ELK, e a gente quer desenvolver um sistema nosso. Beleza, você faz? Faço. Como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer em Python, vamos usar o Rabbit, vamos... Enfim, né, desenhei lá a arquitetura. Aí, olharam para mim e falaram, por que não em Go? Por que não em Kafka? Acho legal, mas nunca usei Go e nunca usei Kafka. Não, vai lá, pesquisa sobre essas duas soluções, vê se não é melhor que Python e vê se não é melhor que Rabbit. E a gente conversa mais tarde. Mais tarde era no mesmo dia, tá? Tipo 10, 11 horas da manhã, a gente volta a conversar às 18 horas, tá? Eu voltei para minha máquina, pesquisei e falei, não, realmente, Go é muito performático, realmente deve ser muito melhor. E Kafka é fantástico. Hoje eu usaria Kafka para tudo. E a gente conversou na empresa e eu falei, a única questão é, eu tenho que aprender Go, eu tenho que aprender Kafka. Ou seja, uma entrega que talvez eu fizesse em 2, 3 semanas, não vai rolar em 2, 3 semanas. Então a empresa tinha que entender que eu tinha uma curva de aprender aquilo que eu não sabia. Eu tenho um lado da empresa de compreender que esses desenvolvedores vão ter que aprender alguma coisa. Então a entrega no início vai ser mais demorada do que o normal. Sim, então, investir em treinamento, saber que, tipo, ele liberar, ele vai estar na Log, eu aprendi Go no meu horário de trabalho. Estava trabalhando, estava desenvolvendo e estava aprendendo. Né? Então, eu podia ter ido fazer um curso de Go, a empresa podia ter pago, ia ter um custo do mesmo jeito. Entendeu? Então, é meio polêmico, tem os dois lados, mas eu acho que tem gasto. Não tem como falar, não vou ter gasto. Cris? Isso. Contou um monte de mentira. Opa, tudo bom? Pera aí. Sobe aqui, ó. É isso aí. Mas a gente pode dizer que a gente tem nosso projeto de deploy perfeito, né? A sua você deixou na praia. A minha vem aqui, ó, mini campuseira, né? Fala, ó. Eu já vim aqui várias vezes já. Ela veio às 3, amor? Veio às 3. É que ela tem 3 anos. Ela vem desde que... Você tem quanto? 7? Nossa, tá grande. Bom, galera, obrigado, Gustavo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa última palestra do Papo Precisa de Mim mesmo. Depois a galera do ABC Makerspace aí vai falar de Arduino. Vocês vêm falando de coisas evolutivas, né? Vai falar de Arduino. Vou te falar. Aí lá, olha lá. Cadê o seu projeto de IoT? Aquela tomadinha. Lembra que estava aí em cima? Não, aquela outra. Ele tem um projeto de IoT ali bonito. Cadê? Isso, daqui, ó. Não. Olha o projeto de IoT, ó. Isso é um projeto de IoT, né? Então, Gustavo, obrigado por vocês estarem aqui. Luiz, é nóis. Zé. Faltou o outro menino que estava aqui, mas ele também está aqui desde
desde que começamos. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês repliquem a informação sobre os problemas, a questão do ICE, que vocês possam estudar ainda mais blameless e postmortem. Estudem um pouco SRE. Assim, curto e grosso, o Gustavo pode até fazer alguma explanação sobre, mas tipo assim, SRE tem o foco de tipo, faz essa bagaça certo e não vai dar problema, né? Sem entrar nas questões de tipo, putz, pense se vai ser escalável ou não, fala. Casa. Ah, vamos pra casa. A gente vai pra casa. Então, você imagina um engenheiro do Google, um engenheiro de desenvolvimento, imagine o nível do cara, e aí o cara chega assim, só tem nego cabeçudo, né? Aí o cara olha assim e fala, ó, você vai cuidar dessa equipe aí. Aí o cara olhou pros lados, olhou pro outro, falou, bom, beleza. E aí foi assim que começou essa ideia do SRE. Foi assim que foi montado. Obviamente, SRE vai ter ganhos, obviamente, junto com o DevOps, porque as empresas em si estão falando agora de SRE, de como colocar SRE nas empresas. Só o seu projeto de IoT aí, ó. Emerson, antes que eu derrube ele, vai quebra o projeto do cara, é dura. Então é bem bacana, estudem SRE, tem várias coisas, tem uns nomes bonitos, me ajuda aí, quer ver? Eu sempre falo isso pro Fike, budget é um negócio que você tem uma gordurinha para colocar o negócio em produção. Budget. Ele tem um nome. É budget. Imagina o seguinte, os caras pensaram tanto, eu vou lembrar o nome. É que nome, mas é um budget e alguma coisa. Escreve budget SRE e vai achar. A gente vai achar. Mas foi pensado tão bem que tipo assim, ele te dá uma análise. Tipo assim, você tem uma certa gordura para que você possa colocar coisas em produção sem que a aplicação como um todo degrade, né? Sem que a imagem do produto seja prejudicada. Então, ao longo do ciclo de deploy, todas essas coisas, você tem essa gordurinha. E Error budget. viu como ele ia achar? Eu sabia que era... É isso aí, error budget. Você tem esse estudo, e aí você sabe, putz, olha, seja em porcentagem ou seja em número de deploys, você tem aquilo programado. E isso também você pode levar os erros que acontecem nessa gordurinha para fazer um post-mortem interno, né? Que necessariamente não seja um problema que afetou o público, mas que internamente seja discutido, e aí as coisas sempre melhoram. E tem empresas que a gente conhece que fazem estudos, tipo assim, juntou eu, o Gustavo, a galera aqui, estamos fazendo a reunião daquele post-mortem. Daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente pega o mesmo, junta mais uma galera e faz de novo o estudo daquilo. Mas como
uma evolução não só do produto, mas uma evolução das pessoas da equipe, né? E você sempre vai arrumando. Quando a gente fala de gestão de pessoas, existe um estudo que é gestão por competências, e você sempre acha gaps, né? Não só técnicos, mas gaps de comportamental, essas coisas. Nessas coisas, não só a galera que é técnica, mas a galera que é de gestão, elas participam dessas reuniões para anotar essas coisas, né? Eu estava explicando o caso. O meu irmão saiu daqui 6 horas da manhã. E a gente sempre fica falando de comunicação, comunicação. E aí, assim, eu tô aqui do lado no hotel. Se ele tivesse falado para mim meia-noite, que é a questão de focar, a gente foca o problema, né? A gente não analisa o que pode ocorrer se a gente não... Se a gente sair do problema, a gente não fica pensando, putz, mas se eu tivesse pensado aquilo, só fica no problema, né? E aí ele foi resolver umas coisas e acabou saindo daqui 6 horas da manhã. Só que a galera, a equipe do Papo Precisa de Mim, tá em um outro local. Se ele tivesse falado para mim meia-noite, dá a chave aí do quarto, eu vou dormir aqui e você dorme lá no QG. Ele tinha descansado muito mais, né? E eu também tinha descansado porque eu saí mais cedo. Então é a questão, tipo, putz, sempre pensar no alinhamento, no realinhamento. Tipo assim, não foca no problema, pensa no problema e tenta analisar ele, como que poderia ter sido resolvido, né? Como que a gente, no dia a dia, melhora a comunicação, né? Seja por e-mail, seja por Telegram, né? E aí eu particularmente, você pode até me ajudar qual que é o melhor caminho, mas eu tenho uma dificuldade tremenda, porque hoje é Telegram, e-mail, Slack, e aí é umas brigas, porque tipo, eu gosto de não sei o que lá. Eu gosto de e-mail. Eu gosto de e-mail. Me manda e-mail, eu respondo. Então não sei como que... Eu sei que as empresas usam bastante Slack, pode usar Rockchat, que é open source, que algumas não querem usar. Tem muitas que usam o Zap e aí ele some do ar, todo mundo fica louco. Então, cara, essas coisas, tipo, e aí? Eu, por exemplo, a maioria não gosta, mas eu falei, eu sou tiozão. O Gustavo, uma vez, eu precisava fechar, eu acho que era para fechar a palestra e outras coisas. Cara, eu mandei mensagem para ele de tudo quanto é lugar e liguei para ele. Primeiro eu liguei, né? O Judoca sabe disso. Quando eu preciso do Judoca, passo meu telefone e ligo. Ponto. Né? Em casa a gente tem essa cultura. Cara, você realmente precisa? Liga. Ponto. Então, assim, eu sou tiozão. Eu sempre vou ligar primeiro. Depois eu mando e-mail, não sei o quê, mas tem aquela questão, né? Se você manda e-mail, seja um problema dentro da empresa, contra fatos, não há argumentos. Então você está documentado. Então sempre documente por e-mail, né? A gente tem lá a galera que faz o DevOps Days, o somatório tá ali, a gente tem um Slack. E aí a gente fica escrevendo as coisas lá. Cara, como é que você acompanha tudo isso? Eu tenho Slack, eu tenho Rockchat do TDC, eu tenho e-mail, Telegram do Papo Precisa de Mim, cara. Muito louco essa comunicação. Mas é bacana a gente discutir problemas, discutir a parte comportamental do DevOps. E obrigado, faça suas considerações finais e vamos comer. Vamos comer. Obrigado a você. Sobre isso, eu estava falando ainda ontem com o somatório. Tipo, como você consegue acompanhar tudo? Aí ele falou, não consigo. Eu falei, então tá bom, tô melhor agora. Não. Enfim, e aí... Então,
Enfim, obrigado pelo convite. Obrigado por quem estava assistindo. E é isso. Vamos comer agora, né? Vamos comer. Galera, obrigado. Em nome do Papo Precisa de Mim. Judoca, a gente tá transmitindo ainda ou parou? Tá transmitindo ainda? Então tá bom. Então, eu queria agradecer a todos. Mais uma vez eu queria agradecer em especial ao Judoca, que, cara, ele é meu lado. Eu não sei quem é que é o lado briguento, mas do Yin e o Yang. Mas ele é meu lado pacífico. Então, quando eu passo da linha, que a gente também aprende na vida, que assim, você tem que conhecer seu limite. Eu conheço meu limite. A minha esposa sabe que eu passo da linha fácil. Então, assim, eu passo lá pro Judoca e falo, Judoca, resolve. Então, o Judoca resolveu várias coisas aqui, vários problemas, inclusive as questões do espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado da infraestrutura. Os nossos apoiadores estão aí no banner, né? A Rivendell, a Mandic Cloud, a For Linux, a Rockchat, a Brascloud e o iFood. Esse banner bonitão aqui foi meu cunhado que desenhou, o Luiz Nonato. Eu não sei se vocês repararam, mas o cara quando entende de